Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio espiritual que vocês têm feito a mim e o canal do nosso amigo Pedro. Olha, o assunto que eu vou falar sobre hoje é um assunto muito necessário na época que nós estamos vivendo, porque eu resolvi fazer esse vídeo devido a uma pergunta que uma pessoa me fez aqui. Ela disse assim, essa pessoa, se referindo a uma certa entidade que se comunica através de uma médium. Essa pessoa dizia assim: o espírito tal, que se comunica através da médium tal, disse que Allan Kardec não está reencarnado. E aí? A pergunta da pessoa subentende que o fato de uma médium ser sério, ser séria, ser responsável, ela está isenta de erros. Não é assim. E é importante que nós façamos aqui que nós possamos trazer aqui reflexões para vocês pensarem e aprenderem esse assunto. Nós assistimos hoje muitas casas espíritas e casas de umbanda fazendo um trabalho muito bonito na caridade, fazendo muita caridade, entregando cestas básicas, fazendo um programa de assistência social na rua, a campanha do cobertor, do agasalho, da sopa, atividades muito bonitas, fazendo palestras na casa. Mas isso não significa dizer que aquela casa ela não esteja sofrendo uma obsessão. Ela pode estar sofrendo uma obsessão e fazer esses trabalhos. Entenderam? Muito bem, isso existe sim nas casas. É o que mais acontece nas casas espíritas e umbandistas. A casa de umbanda fazendo um trabalho muito bonito, mas às vezes alguém ali fazendo uma coisa errada. A mistura das trevas e da luz, acontece isso. Como é que a gente resolve isso? A palavra não seria resolver, mas como é que a gente vai encarar isso? Então vamos lá. É preciso estar com a mente atenta, prestar atenção nas comunicações que são trazidas, nas ideias que são trazidas. Entenderam? Prestar atenção na comunicação e nas ideias que são trazidas. Prestem atenção agora, tripliquem a atenção, que eu vou entrar no raciocínio mais complexo. Prestem atenção. Prestem atenção. Vamos lá. Como identificar uma comunicação mediúnica estranha? Como? Vou citar aqui algumas características. Vocês já ouviram falar de uma colcha de retalhos? Azul, preto, marrom, branco, cinza, lilás. Quando aquela comunicação ela vem soltando assuntos assim, por exemplo, eu vou usar até um outro tema para vocês entenderem. Olha, eu gosto muito de bolo de chocolate, inclusive amanhã eu vou passar no banco, vou pegar dinheiro. Agora minha tia Maricota, ela brigou com meu marido. Eu não tô mais querendo ir para aquele clube. São assuntos que isso é uma das características, não é tudo. Calma, presta atenção. Uma palestra confusa. Palestra onde a pessoa insinua coisas, princípios que não são errados. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós temos que parar com a idolatria. Todo mundo é igual a todo mundo. Não, não é que todo mundo é igual a todo mundo. Segundo a doutrina espírita e outras religiões que acreditam na reencarnação, os espíritos evoluem e eles estão em situações diferentes. Acontece que tem muito espírito que está encarnado aqui na Terra que não tem uma certa maturidade espiritual. E o que é que acontece? Esse espírito, ele é mais fácil ser manipulado. É bem mais fácil ser manipulado. Então esse espírito, o que vai acontecer com ele? Os espíritos
das sombras vão trabalhar uma psicologia nele que vai deturpar um conceito que ele tem dentro dele. Por exemplo, de repente aparece um espírito mais evoluído, mais preparado, que trabalha numa casa, e o espírito vai trabalhar para ele e vai dizer, olha, esse espírito é mais evoluído que você não, ele é igual a você, porque todos são iguais. Isso parece ser uma orientação da luz, mas não é, é uma orientação das trevas. Por quê? Do ponto de vista doutrinário, quem estudou sabe que existem espíritos mais evoluídos. E que conviver com isso, não se melindrar, não ficar com raiva porque tem alguém mais evoluído que você e que pode lhe ajudar, conviver com isso é sinal de maturidade espiritual. Entendeu? Muito bem. Se algumas pessoas estão fazendo um processo de idolatria sobre aquela pessoa, a idolatria sobre algum médium, que o médium recebe muitos espíritos, se o médium recebe tal entidade, se as pessoas estão idolatrando, isso é um problema das pessoas. Isso é um erro que está dentro das pessoas que estão idolatrando. E a idolatria em si tem que ser combatida, tem que ser esclarecida. Mas o fato da idolatria existir não implica que o espírito também não seja mais evoluído. Não implica dizer, existe idolatria, beleza, existe. Mas por causa disso que existe a idolatria, não significa que o espírito também não seja mais evoluído. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que se separar. Isso aí. Muito bem. Outra característica de uma palestra estranha é quando o espírito ele não fala de reforma íntima, da necessidade de perdoar, de ser humilde. Quando a palestra do espírito é só criticando alguém ou algum sistema ou tentando alertar. Porque e quando o espírito não fala sobre as relações interpessoais calcadas numa moral elevada, porque os espíritos das sombras não vão recomendar a humildade, a caridade e o amor. Eles não vão fazer isso. Entendeu? Recomendar a paciência, porque aí não tem sentido. Eles estariam trabalhando contra eles próprios. Então eles não fazem isso. Então eles não vão falar da parte de relacionamento interpessoal. Não estou falando de relacionamento afetivo, de homem e mulher, mulher com homem, mulher com mulher. Não estou falando disso. Estou falando de relacionamento afetivo. Estou falando de relação entre pessoas, qualquer tipo, onde deva se cultivar a humildade, o amor, a fraternidade e a paz. Muito bem? Ok. Certo. Muito bem. Então, o que é que acontece? O espírito, ele pode fazer isso. Ele pode vir dar uma mensagem, mas não tocar nessa parte moral. Outra coisa é quando você vê uma pessoa dando uma comunicação, a própria comunicação da pessoa, quando a pessoa diz assim, nós temos que amar, nós temos que não nos ofender, temos que respeitar. Mas a pessoa, ela na casa que ela frequenta, ela começa a colocar princípios estranhos, como por exemplo, proibir as comunicações, não permitir com que os espíritos se comuniquem. Por que isso? Eu vou explicar. Aquela pessoa ali, ela é uma pessoa que está buscando a luz, é uma pessoa do bem. Mas ela evoluiu até certo ponto. Tem um ponto que ela parou, estagnou para evoluir. Ela estagnou. Para ela poder evoluir mais, ela precisa receber uma orientação de um espírito maior que ela, um espírito mais evoluído que ela. Ela é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está buscando a luz, está buscando a fraternidade. Mas ela parou num ponto, ela tem um problema que ela acha que está sempre certa e que, se alguém chegar para ela ensinar uma coisa, ela não aceita. Mas ela já alcançou esse conhecimento e essa importância da fraternidade, de se haver uma divergência, a gente não se ofender, a gente respeitar, orar pelo outro. Beleza, pode acontecer isso sim, pode. Mas também essa pessoa que faz tudo isso, ela está errada num ponto e ela não consegue aceitar uma correção, uma orientação, uma diretriz, uma direção. Ela não acata. A direção vem e ela não acata. Então os espíritos vão trabalhar na mente dessas pessoas, na falha das pessoas. E as pessoas vão continuar mantendo suas virtudes. Elas vão continuar fazendo a caridade, fazendo o bem. Entendeu? Aí para o iniciante que está olhando aquilo, faz, espera aí, mas a pessoa falou do amor, falou nisso, falou aquilo, é verdade. Mas essa teoria aqui tá com problema. Entendeu? Por exemplo,
Muitas pessoas nas casas espíritas, kardecistas, elas fazem caridade, vão trabalhar lá, conversam com os espíritos, na reunião mediúnica, doutrina, aplica passe, deixa de ir para uma festa para poder ir para a reunião mediúnica, para ajudar as pessoas que vão fazer consulta na casa. Isso não é uma caridade? É uma grande caridade, não é? Verdade. Mas essas mesmas pessoas, quando incorporam um preto velho na casa, ou um Exu, elas por não estudarem esse assunto, elas acham que aquilo ali não é um espírito de luz. Porque elas não estudaram aquilo. Então, e quando se fala em estudar, elas não querem estudar. Então, o grande desafio que nós temos hoje é justamente perceber essas nuances que não são fáceis de perceber. A maioria de vocês tem uma tendência de ser maniqueísta, ou é 8 ou é 80. Ou é tudo perfeito, ou a porcaria não presta. Não, não é assim. Tem muita coisa boa junto de muita coisa ruim. Entendeu? Aí tem que vir uma luz maior, mais evoluída, para corrigir essas pessoas. E quando essa luz vem, a maioria não aceita. A maioria não aceita. A maioria aceita uma luz menor. Uma luz menor. Mas quando vem uma luz maior, mais evoluída, que realmente está ali para orientar, porque veja bem, aquela pessoa ali, que está com aquele pensamento, com aquela ideia, eles estão com aquele pensamento, com aquela ideia, e somente aquela luz maior, que é o remédio amargo, é que vai quebrar o ego da pessoa. Mas aí, quando essa pessoa se depara com a luz maior, ela não aceita. Ela não aceita. Entendeu? Você já pensou, o doutrinador, um dirigente de uma casa ortodoxa, que não aceita a comunicação de preto velho, se o espírito incorpora lá e dá uma comunicação para ele, dizendo que está errado, ele vai dizer que aquela comunicação é falsa, que aquilo ali é influência do médium. Porque ele não aceita, ele é intransigente, ele não aceita aquilo ali. Ele fechou aquilo ali. E essa pessoa é dedicada ao espiritismo, faz a caridade, entenderam como é que é o negócio? Então a coisa ela é complexa. É trevos de misto, é o misto das trevas e da luz no ser humano. É isso que acontece. Então não se trata aqui de condenar, nem de idolatrar. Se trata de analisar os detalhes e ver. Ah, porque aquele médium é famoso e é um médium sério, tem muitos seguidores. Mas ele pode estar cometendo um erro. Aí a pessoa que está analisando tem que ter o conhecimento, não é? Prestar atenção na comunicação. E outra coisa, o povo brasileiro tem uma deficiência educativa muito grande. A quantidade de analfabeto funcional do Brasil é muito grande. O que é analfabeto funcional, Luciano? É aquela pessoa que sabe ler e escrever. Ele sabe ler e escrever, mas não compreende. Você fala as coisas, a pessoa não compreende. Tem pessoas que prestam atenção numa pessoa, um palestrante dando uma palestra, ou um espírito dando uma comunicação. A pessoa não presta atenção na linha de pensamento. Ela não tem a perspicácia e a capacidade de identificar ali uma ideia errada. Não é? Não, porque nós temos que amar os nossos irmãos, a gente tem que, mesmo que a casa tenha se separado, a gente tem que amar uns aos outros, e a gente decidiu aqui que não quer comunicação de espírito, e a gente tem que amar. Opa, peraí, como assim? Não quer comunicação de espírito na casa? Percebeu? Então você tem que prestar atenção no que está sendo falado. Porque essa pessoa que está na luz, essa pessoa que está buscando a luz, e que porventura ela está apresentando uma ideia errada, se ela não for questionada, se ela não for advertida, se ela não for contestada, ela não vai acordar da ilusão. É aí que entra a exortação. A exortação não é má. O Espírito veio, exortou, falou, não é? Mas eu não aceito o que o Espírito falou. Eu estou certa, eu estou certo. Não é isso? Então é isso que está acontecendo hoje. Nos trabalhos, nas casas. As casas não são de todo ruim. Elas têm muita coisa boa, mas tem uma coisinha ali que tem que ser corrigido. Mas eles não aceitam ser corrigidos. Entendeu? É o orgulho. Não, eu sou um trabalhador do Cristo, isso aqui está certo. Então os conhecimentos que estão vindo hoje, não vai mexer no que está dando certo. Um carro está quebrado. Pega um carro. O carro está com o motor, balanceamento, tudo pronto, mas está com problema no freio. Eu vou mexer na direção do carro?
Não, eu vou mexer no freio do carro. Não, ó, tô vendo aqui o negócio e tem um problema aqui. Não, moço, o outro mecânico já falou, não tem nada na barra de direção, não tem nada a ver. O problema tá no freio do carro. Ah, tudo bem e tal. Então é isso que está acontecendo. Então muitas pessoas inexperientes, elas dizem assim, ah, mas aquela médium lá é séria, aquele médium é sério, aquela pessoa é maravilhosa, tem um coração maravilhoso, tem um jeito fraterno de falar, tem muito amor no coração, é maravilhoso. Mas está aplicando um sistema que vai destruir. Porque as sombras, preste atenção. Uma coisa também que muitos de vocês não entendem. Vocês não entendem. Muitos, outros já estão entendendo isso. Presta atenção. Esses espíritos que estão trabalhando contra essas casas, que estão trabalhando contra as pessoas que têm uma certa luz, não são obsessores comuns. Não são obsessores comuns. São espíritos com uma capacidade enorme, gigantesca, com uma experiência, com um nível de intelectualidade e de cultura, com conhecimento hipnótico, magnético e psicológico, fora do normal. São espíritos que estão há milênios fazendo mal. São os líderes de grandes, são dirigentes, são chefes de milhões de espíritos. Gente, são chefes de milhões de espíritos. Entendeu? Eu conheço uma casa, não vou citar o nome da casa, que existia lá um trabalho muito bonito. Muito bonito. Um médium recebia muitos espíritos e os espíritos estavam aproveitando e trazendo toda a informação. E uma casa que tem muitos médios com muita luz. Os médios têm uma luz boa, têm um conhecimento espiritual bom. Eles têm um conhecimento espiritual, eles têm uma dedicação. Mas eles carregam algumas sombras neles que justamente essas sombras seriam trabalhadas por esse espírito mais evoluído que veio ajudá-los. Mas aí as exortações vieram, aquela coisa, e aquilo foi complicando. As sombras fizeram um estudo psicológico de todos, conheceram a falha dos espíritos, disseram, vamos trabalhar aqui, a gente vai separar essa casa. Vamos trabalhar a imperfeição. Chegou para um rapaz e começou a colocar na mente desse rapaz de que todo mundo é igual na evolução espiritual. Ninguém é melhor que ninguém. Uma espécie de comunismo espiritual. Como se admitir que existe um espírito mais evoluído que veio lhe ajudar seria um pecado, seria vamos dizer assim, uma heresia espiritual. Quando a própria doutrina espírita, através da reencarnação, fala que existem espíritos mais evoluídos. E espíritos mais evoluídos, quando reencarnam, são mais evoluídos também, continuam sendo. Não é porque ele encarnou que ele vai ficar menos evoluído. Se um espírito é mais evoluído e ele reencarna na Terra, e aquele que é menos evoluído com ele no mundo espiritual reencarna na Terra, o encarnado mais evoluído continuará mais evoluído, apenas ele está sob o esquecimento. Mas a espiritualidade vai usar mais ele do que aquele. E através da evolução dele vai poder trazer ideias e pensamentos que aquele espírito que é de luz, mas não é tão evoluído, ele não consegue entender e captar, ele não consegue sentir. Basta ele ter humildade, ele tendo humildade, ele vai evoluir. Porque justamente ele foi colocado junto do mais evoluído para aprender, entendeu? Só que as trevas pegam esse menos evoluído, faz um estudo psicológico dele, vê que ele tem uma falha aqui, não é? É um exímio psicólogo espiritual, não é? Usa ele e vai dizer, olha, vamos trabalhar na questão vamos botar na cabeça dele que todo mundo é igual, que não tem ninguém melhor, para que ele não aceite aquelas informações que estão vindo daquele irmão que é mais evoluído. Porque o objetivo das sombras não é fechar uma casa. Não é fechar uma casa. As sombras experientes, elas quando vão lutar, elas sabem até que ponto elas podem machucar o inimigo. E elas não perdem tempo. Ah, vamos fechar a casa? Não, a casa a gente não consegue fechar, mas a gente consegue provocar uma ruptura. Já vai gerar um problema ali. Não vamos fechar a casa não, vamos provocar uma ruptura. Isso existe. Isso existe. Por isso que tem muita casa que faz luz, mas faz uma besteira. Faz luz, mas faz uma besteira. Entenderam? A psicologia é profunda. É isso que acontece. Não é? É isso que acontece. Aí, de repente, aquela casa ali começa a apresentar teorias malucas. Como, por exemplo, nós não queremos mais que os espíritos se comuniquem de nome.
Mas, ao mesmo tempo, a casa admite médios que fazem psicografia, que escrevam. Os médios e as médios podem psicografar, passar uma mensagem. E o pior de tudo é quando eles começam a querer tolher as comunicações, essa comunicação aqui não pode, essa pode. Eles perderam a noção que estão dando dos índices dos livros proibidos das comunicações. Quando aquela comunicação tem que vir para que o povo analise, porque quem está ali atrás vai analisar. Então, ou seja, negar as comunicações e os espíritos é cortar um elo que justamente seria a forma de poder ajudar a casa. Vocês estão entendendo? Tem uma obra chamada Guardiões da Verdade. Foi psicografada pelo médium Vanderlei Oliveira. Nessa obra, Guardiões da Verdade, conta a história de um dirigente da casa que ele está sendo obsidiado pelas sombras. E a espiritualidade maior programa para que um certo médium vá lá dar uma palestra sobre os Exus, explicar a função dele e tal. E os espíritos trevosos desdobram esse dirigente, porque ele estava com alguns comportamentos equivocados, desdobra o dirigente e coloca na cabeça dele para ele não aceitar aquilo ali. Quando ele acorda com aquela intuição, marca uma reunião administrativa para não aceitar aquilo ali. Entendeu? Ele acorda muito bem. E esse dirigente, ele fala muito manso, ele é muito educado. Ele é uma pessoa que tem muito amor. E ele, de fato, tem amor. Ele tem, sim. Não é hipocrisia, não. Ele tem amor. Ele ajuda as pessoas, ele coordena. Mas ele está com esse problema. E as entidades aproveitam. Entendeu? Aproveitam mesmo você fazendo a caridade, dando cesta básica, fazendo isso. Os espíritos das sombras pensam assim: não vamos tentar forçar a barra, que a gente não vai conseguir. A gente não quer forçar a barra. Porque senão ele vai nos detectar. Ele vai nos perceber. Vamos somente trabalhar aqui no ponto fraco dele, aqui. Vamos trabalhar nesse ponto. Trabalhando nesse ponto, aí a gente consegue impedir que o médium venha e passe o conhecimento. Porque se os trabalhadores da casa ouvirem a palestra, eles vão começar a refletir. Se os espíritos derem comunicação naquela casa, que as comunicações foram proibidas, poderá vir orientações e advertências. Isso é a forma de cortar a linha de esclarecimento. Então, uma casa que se diz espiritualista, universalista, proibindo comunicação, ou proibindo que o espírito diga quem é um absurdo. Isso é uma coisa absurda. Mas quem está vivendo lá, porque está fazendo a caridade, está orando, está pedindo a Deus, está fazendo isso, a pessoa não vê. Ela não vê. Por que ela não vê? Justamente por isso. Aí tem que ser feito teria que ser feito alguém mais evoluído ou alguém mais esclarecido para orientar e dizer: percebe-se que os outros médios não têm maturidade. Não tem maturidade. E os que têm maturidade estão malucos. Porque se eu faço parte de uma casa, maluco, eu digo assim, eu faço parte de uma casa, eu psicografo, estou lá. Lá vai uma mensagem aqui do general Aníbal, eu faço uma psicografia aqui, tal, muito bem. De repente, 2 ou 3 pessoas chegam e dizem: olha, a partir de hoje, a gente não quer mais comunicação de espírito que diga quem é. Vamos ser somente nós que vamos falar. É somente nós. Aí a pessoa para assim e fala: espera aí, mas a comunicabilidade com os espíritos é um princípio da doutrina espírita, até da Umbanda também. Até mesmo do candomblé, da apometria, dos grupos espíritas, até do esoterismo também pratica isso. Então agora eu fiquei até com medo. Eu posso psicografar? Não, psicografia pode. Não pode psicofonia com o espírito dando nome. Principalmente se o espírito vai exortar as pessoas da casa. Mas é aí que está o remédio. Então o que é que as sombras fazem? Vamos criar uma teoria, vamos arrumar uma desculpa para que não chegue as psicofonias para ele. Porque essas mensagens estão acordando eles, a gente quer manter eles na ilusão. Deixa eles entregar as cestas básicas, deixa eles evoluir. Pelo menos a gente afastou as comunicações. As sombras trabalham dessa forma. Então muita gente vai assistir aquela casa, vai se empolgar com a mensagem da pessoa, com o amor. E não é falsidade, é verdade. O que a pessoa está falando é verdade. A pessoa está com fraternidade, está com amor, mas está com esse problema aqui, que não identifica o problema. Vocês entenderam? Isso acontece no movimento espírita.
Casas espíritas fazendo desobsessão, aplicando passe, tudo, mas não evolui, não sai daquilo. É os mesmos livros, mas não evolui, não sai daquilo. Se chegar alguém e disser, olha, o trabalho de vocês é muito bonito, é um trabalho maravilhoso, mas está na hora de vocês colocarem outras obras, fazer uma coisa melhor, dar espaço às outras entidades para trabalhar. Não, a gente não quer. É desse jeito que está aqui. E aí? Como é que fica? Hein? Aquela casa espírita é só do mal? É só das trevas? Não é verdade? Então é isso que está acontecendo hoje no movimento espiritualista. As sombras, o movimento espiritualista está aí, no catolicismo. Você não vê, você não vê dioceses, igrejas tratando dos alcoólatras, tratando os padres tratando das pessoas que passam fome, os evangélicos dando cesta básica, o desafio jovem pegando os jovens. Vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos me lembrei agora do desafio jovem. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. E no prédio que eu morava, tinha um rapaz que tinha uns 22 ou 23. Não, desculpa, eu tinha mais. Eu tinha uns 18 anos. 18 ou 19 anos. E tinha um rapaz lá que ele tinha uns 27 anos. Ele era viciado em álcool e drogas, ele morava ali. E a mãe deles, o sofrimento da mãe era terrível, 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 terrível. Sofrimento terrível. E eu conversava com ele, tudinho. Comecei a pegar uma amizade com ele. Ninguém lá queria falar com ele. Era o único lá do prédio que conversava assim. A mãe dele olhou para mim assim e começou a pegar um certo respeito comigo. Aí eu procurei saber e levei ele para o desafio jovem. Eu moro na cidade de Olinda e esse desafio jovem ficava na cidade do Recife, que é a capital do estado onde eu moro, Pernambuco. Marquei com ele para a gente fazer uma visita à tarde. Fomos lá, era um prédio que era o escritório. Chegou lá, quando eu cheguei, fui recebido pelo pastor e pela esposa do pastor. Ela olhou para mim na época, eu era mais jovem, né, mais bonitão, mas não foi porque ela não olhou por causa disso não. Ela me viu bem saudável, aquela coisa toda, jovem. Eu disse, eu vim trazer aqui um amigo meu, tal, que ele tem um problema. Ah, que coisa boa, você trouxe ele, eu trouxe ele aqui. Aí começou a explicar o trabalho deles. Um trabalho maravilhoso. Papapá, que faz isso, faz aquilo, tá bom. Eu dei um abraço dele, Evaldo, fica aí. Apertei a mão do pastor, dei um abraço na esposa e dei um abraço do pastor e fui embora. A mãe dele ficou exultante comigo. Era Deus no céu e eu na terra. Um dia, ela chegou para mim e fez assim, veio falar comigo a mãe, e disse assim, poxa, eu não entendi, Luciano, eles me perguntaram quem era eu, eles disseram que gostaram muito de mim, que viram uma energia muito boa. Eu fiz, esse menino lá é filho de Dona Alice, que era minha mãe, que desencarnou. E ele é espírita. Quando ela disse que eu era espírita, ela disse que a pastora se transformou. Meu Deus, não deixa esse moço chegar junto a esse menino, não. Ela disse, por quê? Ele fez o bem, ajudou meu filho. Não, mas é porque você não entende que é o demônio. Ela fez, amiga, ele fez o bem a meu filho. E eu não vou ter preconceito com ele, não. A mãe falou. Moral. Eles não fazem um trabalho bonito? Não fazem os evangélicos? Não fazem? E esse comportamento também, paralelo, junto, colado. Isso acontece, gente. Então a gente vai identificar o trabalho bonito? Vai. Vai reforçar e vai bater palma para o trabalho bonito? Vai. Mas a gente tem que identificar também os erros que tem. E a maioria não consegue. Porque a pessoa vê aquilo ali e se empolga com aquilo ali. Entenderam? Então, o médium é sério. O médium lá é muito sério. É sério, mas pode se enganar, pode errar. Preste atenção na comunicação espiritual que está sendo dada ali. Hoje o grande desafio nosso é esse. É a gente saber ver e apreciar uma comunicação, não é? É a gente analisar aquilo. Mas infelizmente nem todo mundo está preparado, está aberto para receber uma luz maior. Cada um recebe a luz que suporta. Cada um recebe a luz que suporta. Às vezes é trazido um esclarecimento maior para justamente ajudar, porque a deficiência de uma pessoa que já tem uma certa luz, não é deficiência que uma pessoa que está ainda na ignorância. A deficiência de uma pessoa que tem uma certa luz, que já tem a boa vontade, já tem um conhecimento, essa pessoa às vezes é mais difícil ela retirar esse problema, porque ela fica mais orgulhosa, entendeu? Mais arrogante, não aceita. Você fala e a pessoa sempre não aceita.
Está sempre com a verdade. Ainda que fale de forma muito amorosa, muito caridosa, mas você vai perceber a pessoa que ela está com esse, digamos assim, esse espinho na carne. Esse espinho na carne que Paulo falava. Está lá, ela não consegue tirar. Ou ele não consegue tirar. Que é o limite dele. Vamos julgar e condenar? Não. Vamos analisar e debater? Vamos. Vamos debater a ideia? Essa ideia, por exemplo, que todo mundo é igual, que a gente não consegue conviver com um espírito mais evoluído. Por que isso? Isso do ponto de vista doutrinário não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Tem espírito mais evoluído e a gente tem que conviver com isso, tem que parar com essa hipocrisia. O fenômeno da idolatria existe e tem que ser combatido. Mas não é porque a pessoa idolatra, porque sempre os espíritos da Terra, quando se deparam com o espírito mais esclarecido, eles vão gostar, vão ficar prostrados, vão admirar. Entendeu? Admirar é uma coisa, respeitar é uma coisa. Reconhecer que tem sabedoria ali acima de você, isso não é idolatria. Não é idolatria. Eu não idolatro ninguém. Não idolatro ninguém. O fato de eu dizer que o Pedro é um espírito muito mais evoluído que eu, não é idolatria. É um reconhecimento natural. Entendeu? Isso não quer dizer que eu vá pegar o meu senso crítico e vou jogar fora e vou desativá-lo e vou tudo que Pedro falar eu vou aceitar. Não, não é assim. Não é assim. Mas se eu vejo que a pessoa tem mais evolução, tem mais conhecimento, tem mais discernimento, por que eu me incomodo com isso? Se eu me incomodo, é porque eu estou vaidoso, eu estou orgulhoso, está mexendo até com minha inveja. Isso que acontece. Não, não é nada disso não. E é o que, afinal de contas? E por que os outros aceitam e você não aceita? Por quê? Se não é inveja, se isso aí não é, como é que eu vou dizer, não é egoísmo, se os espíritos das sombras não estão plantando essa ideia de comunismo espiritual na sua cabeça, de que tudo é igual, para com isso. Isso aí é um espírito de sistema. Allan Kardec mencionou isso no passado. O que é o espírito de sistema? É a pessoa desenvolver uma teoria bizarra e exótica e maluca. Por exemplo, na época de Kardec, houve um pequeno movimento, uma pequena corrente de ideias que queria fazer espiritismo sem espíritos, sem comunicação. Não é? Algumas casas estão adotando isso agora. Espiritismo sem espírito. Não dá comunicação, não diz o nome. Não pode o espírito mais evoluído se comunicar. Aí quer dizer, a casa que veio para iluminar está ficando pior do que as casas mais obsediadas. Porque nas casas espíritas por aí, se o Chico Xavier der uma comunicação, por que o Chico não se comunica nessas casas? Por quê? Por que o Dr. Bezerra de Menezes está se comunicando com muita gente fora? Por que Chico não se comunica? Porque a mentalidade do povo é pequena. É pequena. Entendeu? É pequena. Eles só veem até certo limite. É aquilo que o espírito Osho falou, e agora eu estou entendendo com profundidade isso. Está todo mundo ali no padrão de evolução. Por exemplo, todo mundo está no nível 4. Aí vem uma luz nível 5. Não é? O pessoal olha assim, aceita. Se vier uma luz nível 8, 9, o povo não aceita. Eles não aceitam. Eles começam a questionar, desconfiar, acham que é impossível, que aquilo não pode. Entendeu? Porque, no fundo, no inconsciente deles, é orgulho e é inveja. É orgulho e é pura inveja. Eles não admitem que pode ter uma luz maior. E essa luz maior não pode se corporificar. Não pode encarnar na Terra. Foi assim com Jesus. A mesma coisa foi com Jesus. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Não pode. É tipo assim, ó. Vê só. Como é confuso isso na mente do encarnado. E de um espírito pouco adiantado. É assim. Como é que é o mundo espiritual? É todo mundo feito aquelas alminhas do filme de um lençol branco com 2 olhos. É assim? Não. Aí vem Kardec, diz, tem um corpo astral, tem um perispírito. Ah, é? Tem. Muito bem. Tem um corpo astral, tem um perispírito. Tem um perispírito? Tem. Peraí, tem um perispírito. E a pessoa fica como? Ela fica nua, é? Fica nua com o órgão sexual de fora? Não tem roupa. Roupa? Não, aquilo ali é criação mental. Roupa. Tem um corpo. Certo. Observe que as pessoas intuem, elas têm uma intuição que o mundo espiritual, ele não é tão abstrato e tão diáfano e tão impreciso.
O mundo espiritual não é abstrato, não é diáfano, não é impreciso. Não, é uma coisa mais definida. Mas quando a literatura vem e mostra a definição das coisas, o povo rejeita. Por que isso, hein? Por quê? Por quê? Eu tenho uma intuição lá dentro, vaga, eu tenho uma vaga intuição de que os espíritos, como disse Allan Kardec, para quem nunca leu um romance, eu li Allan Kardec, e ele tem um corpo astral, tem isso, tem aquilo. Quando vem um livro que descreve aparelhos, no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado em 1954, o espírito André Luiz, junto com o Hilário, que o Aulus relata que numa reunião mediúnica tem aparelhos que os espíritos usam. O psicoscópio, uma tela que é formada. Quando as pessoas começam a ler a prece, lá na reunião mediúnica, fechada, começa a ler. Dona fulana de tal mora em tal canto, tal. Quando ia dizendo o nome do endereço, ia aparecendo, a tela captava aquilo e aparecia o endereço lá. Então, o espírito André Luiz quis mostrar que o mundo espiritual não era tão diáfano, não era tão impreciso assim. Entendeu? Então é aquela coisa. O ser humano, quando está encarnado, ele tem uma vaga intuição que tem muita coisa. Quando é dito, ele não aceita. Ele estuda lá na teoria, reencarnação. Muitos espíritos estão evoluindo. Tem vários níveis, beleza. Quando um encarna na Terra, que tem um nível maior, ele não aceita. Ou seja, ele quer ver as coisas do ponto de vista de princípio. Ele não quer ver a dinâmica. Ele não quer ver a dinâmica. É como uma estátua. Você vê uma estátua parada. Tá parada. Se a estátua começasse a se movimentar, ele não aceita. Não, fica parada a estátua. Fica parada princípio. Princípio espírita. Fica parado. Reencarnação existe. Mas quando eu leio um livro que tem a descrição da reencarnação, quando eu vejo o espírito reencarnar mais evoluído que eu, a escala espírita existe, tá lá. Escala espírita. Vamos ler a escala espírita. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá lá, existe. Característica assim, eu leio. Muito bem. Como é isso no dia a dia? Quando passa para colocar dinâmica, o cara rejeita, ele não aceita. Vocês perceberam que psicologia interessante que acontece? Aí tem gente que diz, mas o espírito falou de um equipamento, disse daquilo, porque existe. Mas espera aí, eu pensava que era... Quer dizer, é uma ideia imprecisa, é uma ideia ainda religiosa, é uma ideia ainda mística do mundo espiritual, de uma coisa assombrosa, misteriosa. Sorvete de morango com frutas vermelhas, parece muito, né? Não parece o sabor? Limão com limão puro. Suco de laranja com suco de laranja cravo, tangerina com laranja, parece, né? Então vamos lá, presta atenção agora, que eu quero chegar no psiquismo de vocês. Agora, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Vamos lá, mistério, ignorância. Quanto mais misterioso eu não conheço e está oculto, mais eu tenho medo. E eu imagino que é. Quando vem a luz que mostra, eu perco o medo e eu entendo. Entendeu? Quanto mais as informações vêm para nós aqui, quanto mais as informações do mundo astral vêm para nós, mostrando a humanidade e a tecnologia do mundo astral, menos religioso é a minha visão. Menos mística e sobrenatural é a minha visão. E é isso que os espíritos querem fazer. Os espíritos querem desespiritualizar, desreligiosizar essa visão que as pessoas têm do mundo astral. É uma outra dimensão da matéria, onde a evolução moral e o equilíbrio moral da pessoa repercute nisso. Repercute. Então, ter espíritos encarnados aqui. O cara tem carne como eu, come, evacua, solta os gases dele, tem suvaqueira sendo botar desodorante, escova o dente. Eu estou vendo ele, eu estou pegando ele, mas ele não é do meu nível evolutivo, não. Ele pode ser maior ou pode ser menor. Agora, vejam a hipocrisia. Vejam a hipocrisia para esses que se dizem que tudo é igual.
Então vamos lá. Compare-se a um espírito que tem muitas mortes nas costas, é muito cruel, mora no Rio de Janeiro, é chefe do tráfico. E ele mata e não tem pena. Você está no mesmo nível de evolução que esse espírito? Se você disser que está, você é doido. Se você disser que não está, isso é vaidade? Isso é orgulho? Ah, não, tá vendo em cima dessa pessoa, sabe o quê? Idolatria, estão me idolatrando. Estão dizendo que eu sou melhor do que um traficante que mata. Pelo amor de Deus, isso é o básico da doutrina, isso é elementar, como dizia a personagem, né? É elementar, meu caro Watson, isso é básico para estar com esse discurso repetitivo de que todo mundo é igual a todo mundo. Isso mostra a imaturidade, o despreparo de conhecimento, que a pessoa tem que ter humildade e reconhecer e dizer, eu estou com ideias estranhas, eu estou com ideias exóticas, eu estou com ideias bizarras. Eu não tenho condições de abrir uma palestra representando uma instituição. Eu estou falando asneiras, em desequilíbrio, eu tenho que me harmonizar. E eu posso até socorrer pessoas fazendo isso. Isso é normal. Isso é normal. Eu vou fazer caridade, eu posso frequentar um canto, eu posso frequentar ali, posso falar aqui. Mas os espíritos, cortar a comunicação com os espíritos, que loucura é essa? Isso está acontecendo. Aconteceu numa grande casa que tem uma luz maravilhosa. E agora está com ideias malucas, mas não estão percebendo. E muitos que estão batendo palma para isso são pessoas coitadas, que não têm maturidade, não têm uma certa... Como é que eu vou dizer a palavra? Não tem um certo traquejo, não tem uma certa maturidade para identificar o problema que está prejudicando os próprios irmãos. E identificar o problema não é você condenar tudo que a pessoa está fazendo, não. Não é você condenar tudo que a pessoa está fazendo, não. Muito pelo contrário, você identifica que tem um lado bom, mas isso aqui também tem que ser identificado. Porque isso aqui pode levar a um problema terrível. Porque o objetivo da casa era trazer mais conhecimento. Se você começa a cortar, você vai cair naquele nível, não é? É aquela coisa, já reencarnou na Terra e já alcançou o nível 4. Aí reencarna de novo para alcançar o 5 e o 6 e continua no 4. Quando vem o 5 e o 6, você não aceita. Então aquela encarnação para você, você não evoluiu, você estacionou. Poderia ter dado um salto maior, mas infelizmente não deu. Então é isso que está acontecendo hoje. Entenderam, meus irmãos? É a gente ter capacidade de analisar as coisas sem ter ódio, sem ter raiva, sem ofender. Mas temos sim que analisar e ver. Isso aqui não está batendo. Não tem sentido isso aqui. Ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço. Hoje não deu para cantar nada não, viu? Um beijo. Muito obrigado.